Fala pessoal, tudo chique bacana? Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho da terceira estação ferroviária aqui de Bauru, mas só depois da vinheta. Aqui é o complexo da Companhia Paulista, em Bauru. Aqui foi a terceira estação ferroviária da área urbana da cidade, a estação da Companhia Paulista. Ela é um prédio que foi inaugurado em 1910. E ele, atualmente, agora ele vai passar por reforma para abrigar o Museu Histórico Municipal. Então o Museu Ferroviário já existe lá ao lado da estação da Noroeste do Brasil. E aqui na Companhia Paulista será o Museu Histórico Municipal. Aqui era o prédio do CTC, onde ficava o CTC, o Centro de Controle Operacional da Companhia Paulista, que mexia controlava o trecho de Bauru Panorama e Bauru Itirapina, que era o CTC, Bauru Panorama era para o staff e Bauru Itirapina já era o CTC. Aqui tem a casa também, que era a antiga casa do chefe da estação. E aqui dentro eu vou mostrar um pouquinho como que tá o prédio por dentro, antes da reforma, porque tava dando uma olhada antes de gravar, eu vi que ainda tem alguns detalhes muito interessantes e que provavelmente eles vão acabar ficando escondidos ou até desaparecer durante a reforma, Vamos lá dar uma olhada. O prédio tá sem as janelas, mas as janelas serão todas reconstruídas, Esse prédio aqui, ele já se iniciou uma reforma há um pouco mais de 10 anos, entre 2010 e 2012. Aí foi onde foi feito o telhado, trocou todo o madeiramento, o telhado, que era aquela telha de fibrocimento, colocou a telha francesa. Foi retirada a janela para fazer a manutenção das portas e janelas. E foi feita a manutenção por dentro, a reconfiguração do espaço interno. E aí parou, foi feito depois um projeto pelo Fundo de Interesse Difuso. Em 2016 o projeto foi aprovado, mas só agora que realmente as obras irão ser iniciadas, Então tem toda essa... Infelizmente o Brasil sofre com essa burocracia, que às vezes demora para a execução do serviço. Então agora o prédio vai ser terminado, a reforma, toda a parte elétrica, hidráulica, a parte de alvenaria, a expografia também já está contemplada nessa reforma aí. Aqui era um corredor que existia onde está esse piso ladrilhado, Era um corredor que saía lá na plataforma. E eu lembro que quando eu fui voluntário, que tinha os passeios com a Maria Fumaça, o trem saía daqui aos domingos e ia em direção ao Museu Ferroviário. Então tinha um corredor que saía aqui na linha, Então ficava um portão aqui e o pessoal só permitia o acesso à plataforma quando o trem encostava. Até porque pro lado lá da linha não é uma área muito segura, então infelizmente é uma área degradada. E para a questão da segurança do passageiro, a área só era liberada quando o trem chegava. Depois, ao longo dos anos, mesmo sem reforma, teve algumas atividades aqui, dentro do contexto do Museu Histórico, mas será feita uma nova reforma aqui no prédio. Assim, de cabeça eu não lembro quais eram as salas aqui em uso na época da FEPASA. Eu já vi a planta da estação, no processo de tombamento municipal tem a planta da estação, então tem a designação de cada sala, mas muitas eu não lembro. Eu lembro que tinha uma sala aqui, eu até estou vendo esse quadro aqui. Eu lembro de uma sala que tinha os staffs, que era o staff que controlava Bauru Noroeste, Bauru Triagem
pela linha 1, pela linha do meio e pela linha 3. Era a linha 1, 2 e 3, né? Que são 3 linhas, 2 em bitola mista e uma em bitola larga. Dessa estação até Triagem, que fica aí uns 2 km lá para baixo, nesse sentido aqui. A que controlava Bauru Noroeste e o staff que ia de Bauru até o posto do KM 358, ali na divisa de Bauru-Avaí, né? Onde fica o Rio Batalha. E acho que tem um vídeo da memória do trem lá que o João Bosco 7 fez em 89, que mostra essa sala, o pessoal explicando. Vou ver se eu tiro alguns frames daquele vídeo para fazer na edição depois. O piso já tinha sido arrancado. Lá no fundo tem um pedaço ainda que está com piso de madeira original ainda. E isso aqui também chama atenção, né? Porque tem boa parte do prédio, as paredes, ela não vai para o telhado, ela não fecha o telhado. E aqui fecha. Então isso demonstra que o prédio ele sofreu reformas, ele foi sofrendo ampliações desde 1910. Quando foi feito? Difícil saber, os relatórios da Paulista às vezes são um pouco... dá muita brecha, né? São muito abertos. Mas aqui dá para perceber que chegou a ser o final do prédio. Tá vendo que tem essa faixa branca aqui? E essa faixa branca ficaria a placa com o nome de Bauru. A Paulista usava umas placas até mesmo de granito com o nome da estação, ou era só pintado de branco e escrito Bauru. E aí com a reforma isso daí ficou escondido, né? Com as reformas de ampliações do prédio. Aqui também, aqui tem uma outra parte que depois foi reformado, mais um bloco. Tá lá o CP de Companhia Paulista. Aqui nessa sala, na época dos passeios da Maria Fumaça, era onde fazia a entrega do bilhete para o pessoal embarcar no trem. Então o pessoal pegava o bilhete aqui, dava a volta no prédio até o corredor, esperava o trem retornar lá de Bauru Noroeste, para poder, o pessoal desembarcava, a gente recuava o trem para o pessoal poder embarcar de novo, né? Agora vamos lá no fundo, lá na outra parte do prédio também, né? Eu cheguei a ver esse prédio fechado. Eu vi esse prédio funcionando em 99 ainda, já era a fase ferrobana. Eu vinha a pé pela linha lá de Triagem até o Quio Centro. Às vezes eu saía aqui, às vezes eu saía já lá perto da Noroeste. E eu vi esse prédio, pessoal, funciona sendo ativo ainda. Depois eu vi logo que ele foi fechado, foi invadido, todo depredado. Um monte de papel jogado no chão, a sala onde ficavam os staff, as portas arrombadas. Aí depois a prefeitura assumiu o prédio, o DENIT ou a SPU fez a cessão do prédio para a prefeitura. Aí foi quando se decidiu aqui ser o museu histórico, então o pessoal foi tampando as janelas que davam, as portas e janelas que davam acesso às plataformas, mas infelizmente o prédio ainda continua sofrendo sempre invasão. O pessoal arrebenta as portas e janela, invade o prédio, destrói o que tem dentro. Aqui tem um pouco do piso original de madeira, uns taquinhos de madeira. Aqui, ó, como tinha que... Era um paliativo, para tentar fechar as portas, manter o pessoal longe do prédio, mas sempre o pessoal acabava arrombando ou porta, arrombava a janela. Aí tinha que vir fazer a retirada do pessoal, ou arromba e começa a destruir tudo que tem aqui dentro. O pessoal também estava desmontando algumas prateleiras de madeira que estava aqui, recolhendo algumas coisas que tem aqui dentro também. Aqui ainda tem as janelas originais do prédio.
Essas janelas serão todas recuperadas. Aqui tem a outra face do prédio, que também dá pra ver, né, na onde ficava o nome Bauru, em cima ali onde caiu o reboco. Poderia ser o CP ou aqueles furos de respiro do prédio, né, do forro. E ele também foi sendo ampliado para cá. Então ele foi ampliado nos dois sentidos, né? Mais um outro acesso aqui para fora. Última sala. Aqui nessa área chegou a ter uma porta ainda que dava acesso lá para fora. Depois ela foi fechada, né? Aqui nesse sentido aqui chegou a ter uma porta. Aqui tem uma outra. Tá vendo? A janela tá quebrada, então isso facilita o acesso ao prédio e a depredação, né? Então agora, com a reforma, isso tende a acabar, né? Aqui é uma área externa do prédio. E ali já fica as casas da colônia, um antigo estacionamento. Aqui onde está esse canteiro, por muitos anos ficou a locomotiva Jung exposta aqui, né? Na época da FEPASA, né? A locomotiva número 1000, que era uma fabricada pela Jung, Arnold Jung, nos anos 50, e hoje está lá no Museu Ferroviário. A locomotiva foi salva. Aqui também é um outro bloco, que é o auditório do museu. Ali onde está aquela porta é bacana, porque lá no piso de caquinho ali tem o CP, feito em caquinho de piso, né? Igual aqueles caquinhos, tem muito casa de vó, né? Aqueles caquinhos marrom, e aí fizeram o CP em amarelo. Eu tirei foto. Eu não vou dar volta para gravar desse lado aqui por fora, por questão de segurança, né? Não é uma área muito segura. Aqui uma outra face do prédio do CTC. Hoje também uso pelo museu. Uma pracinha interna também, que após a reforma vai ficar um lugar bem bacana. Pezão de abacate, ali na frente um pé de carambola. A estação aqui fica na altura do quilômetro 339, né, onde fica o marco do quilômetro 339 da Companhia Paulista. Essa face aqui é uma área que foi feito um anexo no prédio, né, talvez entre os anos 60 ou 70. Eu já vi algumas fotos aéreas, não tem isso aqui, e depois ela aparece. Aqui funcionava a sede da UR3 da FEPASA, né, que era a Unidade Regional 3. Aqui creio que era a parte já da superintendência da UR3, funcionava nesse anexo, né? E toda a outra parte como estação mesmo ali, não de venda de bilhete, né? Mas aquele serviço administrativo que tem nas estações. Aqui é uma área hoje que recebe exposições. Dentro do museu, que tem o piso original que foi preservado. Aqui nós no ano passado fizemos a reforma, né? O Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural fez a reforma do prédio, dessa área aqui, para ser possível fazer exposição, né? Reuniões aqui dentro. Madeiramento que foi refeito. Aí foi feita a parede lá onde está a placa de pare. Então hoje é uma área que recebe exposições ou reuniões, né, dentro do que a estrutura possa oferecer. E com o término da reforma,
vai até melhorar, né? Porque tem a questão da iluminação, que não tem energia elétrica nessa área aqui. Outra face aqui da entrada aqui do prédio. Aqui a plataforma da estação. Aqui é o sentido tanto Bauru Noroeste como Garça, Aldeia, né? As linhas da Alta Paulista. Outra parte aqui do pátio. E lá na frente já é o pátio sentido Triagem, né? Aqui, dessa parte aqui na linha saía o desvio pro barracão. Ainda tem uma parte ainda do desvio aqui no lugar. Saiu uma primeira linha em bitola mista aqui acompanhando a plataforma, e depois uma segunda linha em bitola larga. Aqui onde está essa linha mista, a atual linha ativa, né? Por onde passam as locomotivas que vêm pela bitola larga para abastecer lá no antigo pátio da Noroeste. Ou os trilheiros da bitola métrica quando vai buscar trilho em Triagem, né? No estaleiro de solda de trilho. Ali onde está aquela árvore entrava um ramal, né? Do abastecimento de cimento, que hoje é feito só por caminhão. Aqui nessa ponta, primitivamente foi um triângulo de reversão. Lá onde está aquela outra árvore, perto na frente da torre da igreja ali, chegou a ter um barracão, né, nos anos 10, que era um depósito de carro, um depósito de locomotiva. Aqui é o armazém da Companhia Paulista, que hoje é um depósito também nosso da prefeitura. Ali tem uma empresa terceirizada, né, que trabalha com a área de equipamento de manutenção de via, né, as niveladoras, desguarnecedoras, fabricada pela Placer. Essa outra parte aqui também é em uso pela prefeitura. Atualmente a nossa marcenaria aqui, onde a gente dá manutenção nos equipamentos do departamento da Secretaria de Cultura. O pessoal da construtora ali já descarregando equipamento já para começar a obra. A previsão do início da obra mesmo já começa agora na quarta-feira, né, dia 10 de julho de 2024. A placa aqui de anúncio da obra. Como já estamos no período eleitoral, então algumas coisas aqui é coberto nas placas, né, para não configurar propaganda eleitoral. Então o slogan de governo, essas coisas fica coberto, né, só mesmo a descrição do serviço, né, que é a reestruturação do museu histórico, a acessibilidade do prédio, o investimento total da obra, né, o início da obra, o prazo, e a empresa que está fazendo o serviço, né, a construtora responsável pela realização da obra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. Curtem, comentem, compartilhem, isso é bem importante, gerar esse engajamento no canal. Vocês interagindo faz com que a plataforma identifique isso e passe a entregar os vídeos para outras pessoas, né, sugerir os vídeos do canal. E isso também motiva a gente a continuar mostrando essas partes históricas aqui ligadas à ferrovia, não só em Bauru, mas também na região, né? Encerrando o vídeo aqui com o disco da FEPASA na entrada do prédio.